E aí, tudo bem? Todo mundo aí, tudo certinho? Vinícius, já está por aí? Vou lhe chamar agora, viu? Oi, Oi, Vinícius! oi. Momento bem esperado, assim. Você está me ouvindo direito? Tudo Tô certinho? ouvindo bem, tô ouvindo bem. Tá me ouvindo bem? Ah, sim, sim, estou te ouvindo bem. Pronto. Tava É, aqui vou, com uma musiquinha, né? Você vou. sabe que. Então, Vinícius, hoje, assim, é bastante esperado. Recebi muitas perguntas, né? Algumas dúvidas. Eu sei que parte dessas dúvidas também acontece com você lá na sua clínica, né? Durante os seus atendimentos, tá? Então, gente, Vinícius Santana, essa pessoa linda que vocês estão vendo aí, por favor, compartilhe a nossa live, por gentileza. Boa noite a todos. Obrigada a você que reservou um tempinho para estar com a gente, né? Para estar conosco aqui. Então, por favor, compartilhe, vai lá e manda um link para os seus amigos, diz que o assunto é importante. E assim, né? Tudo demanda um pouquinho de tempo, né? Então, por amor é que a gente faz isso, né? Tira esse pouquinho do tempo para a gente estar aqui. Então, Vinícius Santana, ele que é fonoaudiólogo, tá? Ele é especialista em autismo, faz teste de orelhinha, língua, né? Da criança quando é pequenininha, audiometria, laser terapia. Depois você vai falar sobre essas coisas que tem algumas coisas que só você que pode entender, né? Tem muita experiência com atendimento de bebês, de criança, identificando aí as questões da motricidade orofacial. Eu, enquanto psicopedagogo, até ensino alguns exercícios para que as mães possam fazer em casa, né? E Uhum. você também tem muito, eu percebo que nos seus atendimentos você fala muito sobre alimentação, recusa alimentar, dificuldades de distúrbios de fala, isso aí é com você. E eu recebi tantas questões que você não imagina. E algumas também que as mães chegavam muitas vezes na clínica e me perguntavam algumas coisas, eu tentava explicar, e, por favor, encaminhe, por favor, para o fono. Vá para o meu amigo Vinícius, que ele vai conversar com você. É, Então, olha, é eu. grande, viu, estar com você hoje aqui. Então, tá, quando a gente vai começar? Por quê? Há muitos motivos, né, para os pais Uhum. procurarem um fonoaudiólogo, desde as dificuldades de fala, os distúrbios, as gagueiras, enfim, né, Vinícius? Os atrasos Isso. que a gente sabe de linguagens que eles são maturacionais, ou seja, tem alguns que vão resolvendo com o decorrer do tempo, quando a criança vai ganhando um pouco mais de maturidade, né? Mas a gente começa, deu seu boa noite, e a gente começa perguntando algumas coisas, a gente tentando esclarecer aos pais. É, isso. Boa noite, todo mundo. Alguns estou vendo aqui que estão acompanhando a live, alguns amigos já. Um beijo pra Dani, minha amiga fono de Fátima, que tá aqui online, Yasmin, Hanna, a Oh, que Cássia, maravilha. Antônia do Espaço Asas, Dani de Recife, minha amiga, perfeita, assim, alguém muito ser de luz, maravilhoso minha vida, tá comigo, manhã tá online. Ah, que bom. É, tem uma galerinha que boa que eu tô reconhecendo que tá aqui, a Cássia, minha parceira, minha Nutri, maravilhosa. Hum, Então, eu recebi as perguntas, né, algumas que você enviou, e eu percebo que a maioria delas, todas direcionadas para mim, para a gente falar bem sobre essa questão desse processo de desenvolvimento da linguagem, vamos botar num termo mais genérico, né, que vai ficar mais fácil para as pessoas entenderem. sim, sim. Algumas relacionadas à gagueira, autismo, e vieram duas perguntas um pouco estranhas, eu até imaginei. Uma sobre afasia, que é a dificuldade de linguagem pós-AVC, e uma sobre se recusa alimentar. Eu acho que eu vou deixar essas questões mais pro final, porque a live, o intuito da gente era falar mais sobre linguagem e aprendizagem. A gente Sim. tentar se concentrar um pouco mais nisso. Acho que no final, der tempo, eu passo rapidinho para falar sobre afasia e recusa alimentar. Mas Mas acho que sabe o que acontece? É que vai acontecer mais lives aí, né? vai ter que vir mais live para poder responder tudo. Realmente. E se alguém quiser mais,
mais um pouco, aí a gente, né, não tem problema, de vez Aí em se quando estende, é. um pouquinho do nosso tempo, né, do nosso amor assim para as pessoas. Isabela também está com a gente É, agora. Isabela foi minha colega de escola, professora maravilhosa lá do SEAI. Débora também foi minha aluna. Débora foi minha aluna, ela é de Nova Soura, olha aqui, Alessiane, aí Duas Serras, um bocado de gente aí, olha que bom. É, tô feliz. Ó, eu tô nervoso, tô um pouco nervoso porque eu não sou muito de. É a primeira vez que eu tô fazendo essa experimentação de live, dessas coisas assim. E quem me conhece sabe que eu falo demais. Então, eu vou tentar ser mais direto no ponto. A Mary está dizendo, eu Manda, quero mais live. ótimo, Ivane. A Mandar gente um só... beijo pra Não, Givonete, mãe de Miguel, tá online. Mara, mãe de Davi, tá online. Mãe dos nossos pacientezinhos lindos que a gente ama. Que eu tô morrendo de saudade. Meu Deus, quero voltar pra clínica logo. eu também, É, também, também, também. Mas vamos, eu vamos começar, né? anotei. Vamos começar? Vamos lá, ó. Olha Eu só, anotei as perguntas que foi uma pessoa de Nova e. York, né? Ela perguntou o Uhum, seguinte: quando a criança deve começar exatamente a falar? Porque um disse que ela deveria falar antes de 2 anos, que meu filho começou a falar com 1 ano e pouco, e meu filho já tem 2 anos e meio, não fala. E aí, como é que é, Vinícius? Como é que a gente pode perceber isso? é assim, a gente tem um grande senso comum sobre essas questões de fala, porque até então, até um determinado momento, né, da história, tudo era, daqui a um tempo fala, espera até os 5 anos que fala, espera um pouco e fala. E até a gente na fonoaudiologia tinha muito esse tipo de orientação, principalmente para crianças menores de 2 anos. Então a gente sempre ficava, assumia uma postura, espera é o tempo da criança, é o tempo da criança. E aí, quando a gente via esse tempo passava, essa criança não falava. E aí, essa criança voltava para o consultório e a gente ficava se perguntando, né? E aí, o tempo ia resolver e não resolveu. O que é que aconteceu? E Como a gente hoje sabe, a gente já. é, como a gente hoje a sabe gente que já. as palavrinhas elas podem ocorrer aí 1 ano e 2 meses, né? 1 ano e 8 meses, né? Ou até antes, ou até antes. Algumas crianças vão conseguir fazer antes. E a grande questão é. A gente vive em uma sociedade que a gente valoriza muito essa fala na boca, essa fala oralizada da criança. Então, esse é um marco muito importante para os pais. As primeiras palavras, porque assim, né? A emoção de todo pai e mãe é ver uma criança falar papai e mamãe. Tanto que Isso. quando as crianças não fazem esse tipo de fala, no seu percurso de desenvolvimento, é a primeira coisa que eles falam quando chegam no consultório. Ele não fala papai e mamãe. Isso mexe com o ego dos pais. E Sim, assim, a gente sabe que os pais querem porque esse é um marcador de desenvolvimento importantíssimo da isso. aquisição da linguagem. Mas para a criança adquirir a linguagem falada na boca, tem muita coisa que vem antes. Primeiro, a criança precisa ter contato visual, ela precisa olhar para o outro, ela precisa ter interesse pelo outro. Ninguém fala sozinho. A gente não vive fazendo monólogo, a gente faz um monólogo na nossa cabeça, o nosso pensamento. Tanto que nossa mente ela é organizada como uma fala. Às vezes parece que a gente está conversando com a gente mesmo e ouvindo nossa voz. E depois que a criança tem esse contato, né? Ela começa a desenvolver esse contato que tá lá na relação dela de bebê com a mãe, quando a mãe olha para ela, que brinca com ela, que dá risada, e ela dá risada de volta, e a mãe conversa com ela como se ela estivesse entendendo, que a gente chama isso de loucura materna. E a partir desse marco, outros vão começando a aparecer, a criança vai começando a fazer a imitação de sons, vai começando a fazer essas experiências com som na boca, que é o balbucio quando ela é bebezinha lá com 5, 6 meses, esses balbucios vão ficando cada vez mais complexos, até que vai aparecendo as formas canônicas que a gente chama do português, né? O padrão CV, consoante vogal, consoante vogal, Isso. quer dizer, que é tipo babá, papapá, dadadá, e a criança já vai mudando, né? Esse balbucio já vai ganhando outros entornos, e isso vai se desenvolvendo com o tempo. Com Então, o assim, se tempo. você tem uma criança de 2 anos que você observa que, por exemplo, ela tem dificuldades ainda para
por exemplo, responder quando é chamada, para não fala muita coisa ainda na boca, ainda está muito centrada no levar você até o que ela quer, no apontar para as coisas, no tudo se irritar. Também são crianças que se irritam muito fácil, então a gente já tem aí sinais de que está tendo um atraso e que alguma coisa não está batendo com o que era esperado. E o que é que a gente observa? Que esses sinais de dificuldade, eles aparecem antes dos 2 anos. Então, não, acho que a conduta melhor é não esperar. Não tem que se Não, esperar. Eu, eu sempre eu, faço, eu digo isso, olha, não esperar. Agora, eu tive um caso também muito interessante, que esse eu vou partilhar agora, aproveitando esse momento, é que de uma mãe que chegou muito preocupada também, e aí quando eu perguntei, agora que você falando desses estímulos tão importantes, né? Estimular. Você tem que estimular o seu filho a não ficar apontando, mas pedir, dizer o nome das coisas. E não ficar também se infantilizando, né? Ficar dizendo, porque os pais têm uma mania de querer infantilizar, imitar uma voz de criança. Eu digo, por favor, vamos parando por aqui. Não sei se eu estou correta, né? é, Fala carro, fala casa, né? Então, diga água, e por aí vai. Então, o que que acontece? O que que acontece? Eu digo, olha, incentiva. Aí quando eu perguntei para a mãe, quem fica com a criança? Aí ela disse assim, é meu esposo. O que que ele faz? Ele trabalha fazendo programação de computadores. Ninguém mais fica em casa? Disse, não. E aí? O estímulo. Quem estimulava a fala dessa criança? Né? Então, quando levou para a creche, começou os estímulos, e aí eu digo, olha, tem que ter estímulo, tem que conversar, indiquei. Foi rapidão para a criança desenvolver a fala. É como aí você falou dessa importância, né, do estímulo. é, que, que é um dos fatores importantes dentro do desenvolvimento da fala, que a gente considera, que é o fator ambiente. Então, um ambiente rico, um ambiente vivo onde essa linguagem aconteça, onde essa criança esteja inserida em contextos de linguagem viva, onde se converse com ela, onde se chame ela a conversar, seja dentro da brincadeira, seja dentro do cuidado com a criança, para tomar banho, para comer, e esteja um adulto ou qualquer responsável que ocupe esse lugar de conversar e ser um interlocutor, a criança vai falar, ela vai ver necessidade em falar. A partir do momento que ela está em um ambiente onde ela não é vista, onde ela não é convocada, ela vai ter que falar para quê? Ela não tem necessidade de falar, então ela não fala. Ela vai mediar todas essas interações por outras vias. Então é o que a gente tem, o que eu tenho visto muito hoje na minha prática, que são as crianças que chegam no consultório e mediam a maioria das coisas, ou com comportamentos agressivos, ou como eu falei, levando você até o objeto, ou então gritando, chorando, não tem a capacidade, né, não foi ajudada a ter essa capacidade de usar a própria fala para negociar. Porque fala nada mais é do que negociação. É a gente usar do nosso recurso para ter acesso ao que a gente quer. Fala serve basicamente para isso. Eu vou dividir um caso até muito engraçado. Uma pediatra amiga minha, queria até mandar um beijo para ela, Andressa, da Clínica da Criança. A Andressa me encaminhou um caso de um bebê de 3 meses com suspeita de com risco psíquico para autismo, porque era um bebê que não sorria muito, que não olhava para a mãe e que tinha muita sensibilidade a som. E aí você me pergunta, 3 meses de idade, uma criança com risco psíquico? 3 meses de idade. E aí é o meu paciente mais novo até agora da carreira. E aí foi muito engraçado a avaliação com a mãe, porque teve um momento que ele estava no peito com a mãe mamando e ele não olhava para a mãe. E a mãe não olhava para ele, e a mãe não conversava. E aí ele começou a chorar incomodado com alguma coisa e ele começou a dar o braço para a tia que estava do lado. E aí eu pedi à tia que saísse com ele para acalmar ele e fiquei com a mãe. E aí eu comecei a conversar com a mãe. Eu fiz, ó, veja, o seu filho ficou nervoso, mas ele deu o braço para a tia. Ele não deu o braço para você. O que é que está acontecendo nessa relação? O que é que tá? Tem um descompasso com 3 meses de idade. A Sim, linguagem ele já está falando. sim. Aquele dar os braços pra tia já falou. Aquilo já Já é comunicação, aquilo ali já é linguagem. é É. uma forma de E linguagem. aí,
E aí conversei, orientei essa mãe, orientei essa família. 2 meses depois eles voltaram. E aí esse bebê volta sorrindo para todo mundo, Olha olhando para só, essa mãe, dando os braços para essa mãe. E uma mãe que veio para a primeira sessão com um rosto muito abatido, já voltou com uma cara assim de êxtase, de alegria. E ela conversava, e aquela sinergia dela com o bebê era tão grande que aí eu comecei a perguntar dos sintomas que ele tinha. Ela faz, ó, ele me olha sempre agora, ele dá muita risada e ele não tá reagindo mais estranhamente a sons. E outra coisa, ele melhorou das cólicas. E aí a gente vê o quanto o corpo do bebê já traz marcas de linguagem e o quanto essa intervenção não tem que ser esperada. É uma intervenção que ela tem que acontecer na hora que leva, percebeu que tem uma coisa errada. Tá, viu justamente. que tá errado? Procura orientação. A gente já tem o que intervir em linguagem em um bebê de 3 meses. Então é Justamente. intervenção precoce, meu amigo Júnior Lima, lá de Recife, maravilhoso, dono do Conheci autismo pernambucano, tá na live, até colocou intervenção precoce, e é isso. A gente, quando fala intervenção precoce, a gente fala em intervenção, não em diagnóstico. Eu não quero saber se aquela criança vai ter autismo quando ela tiver maior. Eu sei que agora ela tem uma dificuldade e eu preciso ajudar. Agora, agora. independente do que vai ter. Tem sinais agora que já estão me mostrando que eu preciso estar lá e eu vou entrar lá. E vou tentar ajudar e agora essa família tem acompanhamento mensal. Graças a Deus ele não teve mais nenhuma recidiva dos primeiros sinais e a gente conseguiu recuperar sinais que se não fossem mexidos lá, iam impactar muito lá na frente naquela fala e que ia ser a minha criança que ia chegar para mim com 2, 3, 4 anos com Uhum. sérias dificuldades de fala, com atrasos de linguagem, com dificuldades de aprendizagem, dificuldade de comportamento, entendeu? E eu acho que é esse o momento que a gente precisa intervir. Na hora que o pai e a mãe percebeu que tem alguma coisa, acolher essa escuta e trazer eles para perto. É. Essa intervenção ela é tão importante que eu tenho. Não foi exatamente um caso de fala, mas um caso de um problema de ordem visual. Né? Eu tive um paciente que chegou e veio com um diagnóstico, né, de professores, de pais, dizendo que poderia ter algum problema de ordem mental. O menino ficou comigo, fez as condutas, tudo certinho. Depois eu desconfiei a forma que ele olhava para o papel. Aquilo me dizia muito mais. Bom, não vou contar exatamente todos os detalhes, porque a gente não tem tempo hábil para isso. Eu disse, olha, por favor, encaminhei o menino para um oftalmologista. Mandei fazer exame de fundo de olho. Ele realmente tinha um comportamento agressivo, não olhava. O menino tinha uma doença congênita em ambos os olhos. Certo? Então aí. E a gente sabe que a visão é uma das vias de sentido mais importantes para a aprendizagem, né? Então, Visão, audição são importantíssimas para a aprendizagem. ele não aprendia, ele ficava nervoso, ninguém o entendia. Então, é isso aí o problema. Então, assim, essa intervenção, a gente tem que ter um cuidado muito grande nessa fase de desenvolvimento da criança. Você falou a mãe amamentando, me lembrou de um caso também. É o seguinte, na psicanálise infantil, principalmente nessa questão de desenvolvimento, a Jaqueline também está com a gente. Jaqueline, um abraço para você. Isabela. Mandar um abraço aqui. Bia, Monique, minhas amigas, o Fernando, que é daqui de Euclides, está estudando para ser fono também, meu amigo. Tô de olho em todo mundo. Aqui, Edson, pai de Miguel, mandou mensagem parabenizando a gente. Mandou mensagem agora para a gente. Então, assim, É, a mãe, enquanto estiver amamentando, é um momento sagrado, ela com o filho. Para se ter a noção, se no momento da amamentação a mãe for fazer algo, por exemplo, estou amamentando e ao mesmo tempo mexendo nas panelas, meu filho tende a ser uma criança mais tarde simplesmente nervosa, angustiada, certo? A psicanálise diz isso, entendeu? Então, assim, é, eu eu estou fazendo esse movimento, eu estou me aproximando de alguns estudos psicanalíticos para entender melhor essa relação de como é que esse bebê vai desenvolver essas questões, né, de regulação emocional e como é que isso vai impactar depois. Porque você vai assim, eu acho que
Prepare-se para. Nossa, Spitz e Winnicott, meu Deus, já estão no céu pra mim, né? Já tô apaixonado. A psicanálise ela me ajuda muito a chegar muito mais próximo, né? As questões da psicopedagogia. Eu trabalho muito para ver as fases do desenvolvimento, alguns comprometimentos, o que houve, né? Alguns entraves Uhum. para poder resolver algumas questões de aprendizagem. Então, importante. Então, nessas nossas falas, a gente falou sobre alteração de fala, quando a mãe perceber, desde já, muito já, né? Eu só queria frisar mais uma coisa. Eu acho que tem alguns amigos fonos que estão assistindo, né? O Júnior tá aqui, a Dani, a Hanna. Mandar um beijo pra Cida Maravilha, minha amiga psicóloga que tá aqui, Magda, minha colega de faculdade também, tá aqui. Né? É bom rever vocês aqui, né? Dando atenção. Que é a questão, lembrar sempre uma coisa, principalmente a nós profissionais que estão assistindo essa live. Escutem essas famílias. As famílias nos procuram porque elas estão angustiadas. A gente precisa ouvir essas famílias. É preciso ouvir. Mui- Muitas vezes a gente vai chegar assim, ó, ele não faz tal coisa. E ele faz comigo, ele faz. Só que a gente precisa entender o que é que está por trás da saída da família até o consultório. Ninguém sai de casa para um consultório profissional sem ter um grilo atrás da orelha. E a gente precisa achar esse grilo e entender que grilo é esse. E quando eu Verdade. comecei a fazer esse movimento de entender o que era que realmente trazia essa família, como é que essa queixa tinha sido construída, esse espaço de construção desse pedido de socorro, isso foi maravilhoso para eu saber o que era que eu precisava mexer. Porque às vezes chegavam coisas que eu via que, tipo, não é para mim. Tem que ir para outros lugares. E aí, por isso que é bom a gente ter uma rede de profissionais, de colegas, né, para fazer esse trabalho em equipe e aí saber os limites do trabalho. Então, eu sei qual é o meu limite enquanto fonoaudiólogo, eu sei qual é o Precisa, limite de um psicopedagogo, o limite de um psicólogo, de uma terapeuta ocupacional, de um fisioterapeuta, e saber quem tem que receber essa queixa, redimensionar essa queixa, direcioná-la melhor e dizer assim, ó, essa queixa, agora que a gente entendeu o que está acontecendo, eu posso ajudar até aqui é tal, né? Enquanto equipe, tais profissionais podem ajudar e a gente organizar isso. Que assim, enquanto muitas vezes, eu não faço um trabalho sozinha, eu preciso do outro, eu preciso que os pais trabalhem junto comigo, né? E faça esse trabalho em conjunto, realize os comandos, esteja, porque ele está muito mais tempo com seus filhos em casa. Aí eu vou precisar, se for questão da fala, eu vou precisar do fono. Se é questão emocional que eu percebo, vamos lá. Se é questão comportamental, fazer uma terapia comportamental, vamos lá para o psicólogo. Vamos. O início ela começa já com o neuro, com o pediatra, né? Com o psicólogo, aí vai para o fonoaudiólogo. É uma rede de pessoas, é uma equipe muito grande que tem que fazer esse trabalho, a depender das situações específicas, né? Ninguém se trabalha sozinho. e E a gente tem vivido um contexto que é um contexto não muito favorável para a gente enquanto profissional e para esses pais, porque a gente vive, acho que esse momento de pandemia deixou isso um pouco mais agravado e um pouco mais sensível para as pessoas. Então a gente vive em um país que as condições mínimas de vida são muito difíceis. Então, eu já tive experiências com trabalho no setor público. Hoje em dia eu só trabalho no setor privado, mas mesmo assim é um setor privado de uma cidade. Trabalho aqui em Pombal, que são 55 mil habitantes, Ribeira do Amparo e Cipó, que são muito menores do que Pombal. Então a gente sabe da dificuldade que é o acesso para esses pais na rede privada, sustentar um atendimento nesse lugar. Muitas vezes só tem o dinheiro da primeira consulta, e ali é uma tábua de salvação. E a gente precisa também estar muito preparado para acolher em um único momento, né? Ouvir tudo de uma vez só, saber como direcionar. Muitas vezes você consegue dizer assim, ó,
vamos organizar aqui, eu tenho alguém, um contato que pode te encaixar no serviço público, eu tenho alguém que pode direcionar um benefício de prestação continuada, eu posso, porque assim, a gente precisa acolher essas famílias e garantir a elas um mínimo de acesso a direito, porque assim, um pai e uma mãe que não sabe nem o que é que o filho vai comer de noite, ele não está pronto para ajudar esse filho, ele não tem cabeça para ajudar essa criança. Um pai e uma mãe que está ali mais preocupado em dar um mínimo de conforto ao seu filho, muitas vezes ele não está engajado nesse cuidado. Ele está engajado só na manutenção. É. Tipo, tem que garantir comida, garantir o básico, mas ele não está ali. Ele não tem cabeça para estar ali. E a gente vive em um mundo que os pais hoje em dia é o que eles menos têm é cabeça. Os pais não sabem nem brincar mais com os filhos. Não É. sabem nem sentar mais no chão para brincar. Até isso esqueceram. Então eu acho que Os é vídeos, uma briga nossa enquanto profissional lutar por essa garantia de direitos, né? De saber como é que as coisas estão funcionando, ajudar esses pais, porque assim, o quanto mais a gente conseguir intervir, não só sobre a criança em si, mas sobre o ambiente, tornar esse ambiente tranquilo, estável, para que toda essa estimulação que a gente incentiva chegue à criança e faça efeito. Porque sem tranquilidade não vai fazer efeito o brinquedo mais caro do mundo. Não não. vai. Tanto que filho de Você rico pode dar o também tem brinquedo mais problema. do mundo, mas se Senão, não filho der de rico amor, não tinha problema, né? você tem que dar amor, né? A gente precisa, a família pobreza não significa falta de amor, tá? Isso. Falta de É. amor não tem nada a ver com pobreza. Falta de amor, ó, a gente precisa ficar rico aqui dentro de nós. E quem pensar que vai trabalhar e ser um profissional sem amor, por favor, não vá não. Vá não, porque a decepção na certa. Muitas vezes você tem que Ó, pegar coisas se suas. for só pelo dinheiro, não fica não, viu? Que eu imaginava que eu ia comprar um helicóptero quando eu trabalhasse. Não vai dar nem pão de miniatura. Tá nem dando Eu pão vi de miniatura. muitas situações e me vejo enquanto psicopedagoga. Então, eu tive que estudar outras coisas, outras áreas. Hoje eu faço terapia com neurofeedback, fiz a neuropsicopedagogia, eu fui fazer outras coisas, eu vou comprar material, utilizo os meus materiais na rede pública e confecciono material, dou para o pai, para a mãe e direciono, porque é por amor mesmo. A gente, quando faz isso, né? E outra coisa, e não sei se foi Isabela, acho que foi Isabela que falou assim, os equipamentos eletrônicos, ele dá realmente problemas no desenvolvimento das crianças, com certeza, eu digo que é um dos vilões, né, da aquisição da linguagem, essa variedade de equipamentos eletrônicos hoje que existe, né? É, Contato cada eu, vez mais eu, qual, smartphones, hein? isso. Qual é a minha posição com relação ao uso dos eletrônicos? Vamos lá, né? Que agora vou criar polêmica. Afeta, né? A aquisição da É, fala, literalmente, né? É o que ó, as, um estudo, as, Vinícius, não sei, tem um estudo que essa influência, porque a tela, ela afeta o desenvolvimento sensorial da criança, né? Que ela é importante no desenvolvimento da linguagem. Não sei se você concorda aí no que eu estou realmente falando. Ele engana o cérebro, na verdade, né? Distraindo a criança e dificultando esse aprender. Não é isso que você ia... assim, qual é a minha posição, né? Alguns estudos, eles dizem assim, alguns estudos apontam que a gente, na verdade, só vai saber a influência disso daqui a 20 anos, porque minha geração, eu tenho 27 anos, minha geração já cresceu com mais acesso à tecnologia, só que minha geração cresceu assistindo Fada Bela, TV Globinho, na Uhum. televisão. Só que a gente ainda tinha o espaço da rua para brincar. Sei. Eu ainda brinquei muito na rua, então eu conseguia conciliar. Uma geração depois, os meninos já estavam mais viciados em videogame. Outra Sim. geração depois, os meninos já estavam nos primeiros sinais da galinha pintadinha no celular e agora é um mundo de outras coisas. Então, o que é que eu observo? A gente não tem como dizer assim, ó, não vai usar tecnologia. Tecnologia eu mesmo não proíbo os pais de usarem celular. Como é que eu negocio isso com os pais? Eu tento entender qual é a importância que aquilo tem para os pais. Porque a mesma importância que tem para os pais vai ter para a criança. Porque um pai que está lá super empolgado em estar conversando no grupo dos amigos no WhatsApp, o filho vai ver aquilo e vai fazer também.
Porque a atenção que ele vai estar dando ao grupo, ele não vai estar dando à criança. Então a criança vai suprir aquela atenção no smartphone também, com o celularzinho dela. Entendeu? Então eu preciso entender como é que esses pais lidam com a tecnologia para poder saber como orientar. Porque a gente não tem como negar para as crianças acesso, porque isso é da cultura, tá no mundo. Faz parte da realidade do ser criança em 2020. Saber ver TV, Netflix, é impressionante. Eles pegam, eles usam recursos que eu sou tapado para essas coisas, não sei nem usar. Eles falam assim, lá, 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 lá. Eles não precisam nem digitar e já vai pro Mundo Bica, já vai pra Peppa, já vai pro não sei o que lá por áudio. E o áudio, com a fala deles ruim, decodifica e já entende o que eles querem. Então, A sobrinha faz isso pra assim, gente, né? e é natural o dedinho que mexe para poder passar o vídeo que eles não gostam. Mas qual é a minha recomendação? Se para os pais tecnologia é algo que eles valorizam, então os pais precisam estar juntos com essa criança. Não é largar o menino no celular porque ele fica quietinho e eu consigo lavar os pratos. Não é para trocar. O celular não é para funcionar assim. É para você estar ali com ele, já que vai assistir um vídeo de música, canta com ele, pergunta a ele o que é que tem lá. Entra dentro dessa interação. A grande sacada da tecnologia é usar ela a nosso favor, não contra. Não largar a criança lá no videogame, celular e ficar por isso. E isso sim, isolamento é que vai causar problema. Eu peço aos pais para estabelecer horários com relação a isso, o uso do celular. Passo, inclusive, alguns softs para que eles realmente aprendam. Tem muita coisa boa também para se aprender. Tem. Eu uso muito a tecnologia, eu gosto. E outra coisa, estabeleço horários, né, para não ultrapassar determinados horários, horário X, com relação a isso. E peço também, porque é o seguinte, olha, eu faço terapia com neurofeedback, né? É um aparelho que a gente coloca, né? Prende e ele consegue, eles ficam loucos, as crianças. Ele mexe toda a tela do computador somente pelo cérebro. Entendeu? O comando é cerebral e eu vou dando estímulos. É muito interessante. Então, é o seguinte, a partir do momento que eu estabeleço horários, que eles diminuem a quantidade de horas no celular, eu vejo os resultados. Entendeu? Eles são grandes vilões nos déficits de atenção. Então, assim, usar com controle. Não tem como a gente dizer que não use, né? Não há como não usar. Então, com controle. Tudo é isso. Vinícius, vamos uma pergunta aqui. Uma mãe me disse o seguinte, meu filho tem 3 anos, fala muito pouco, não para quieto, só gosta de brincar de corrida e luta. Isso é normal? Normal? Bom, a gente tem que ver o que é normal, né, para a família. Tem que ver o que tem incomodado aos pais nessa condição. O que é normalidade para ele, né? Porque eu não posso dizer que uma criança já é hiperativa ou tem TDAH, como chegam esses rótulos lá no consultório, né? Se a criança é inquieta, ela gosta de brincar, correr e pular, né? Eu preciso de toda uma entrevista, eu preciso entender toda a dinâmica da casa, né? Como é que ela faz, família, enfim, para depois eu chegar e dizer assim, olha, teve um que disse, ele tem TDAH sim. Eu disse, não tem. Não existe isso. Eu sou de uma, né, minha abordagem profissional que eu sigo, que é a neurolinguística discursiva, é um pouco até extrema, quando a gente, na teoria, diz assim, TDAH e dislexia não existem. Eles questionam esses diagnósticos. A gente não nega que as crianças possam ter dificuldades de aprendizagem, inquietações motoras, questões comportamentais. Isso a gente não nega. Mas, ao mesmo tempo, a gente não usa diagnósticos como esses para marcar a criança, porque a gente sabe que muda-se muito a forma de ver a criança. Você receber um aluno e ele vier com um relatório do fono dizendo que ele tem uma dificuldade de aprendizagem é uma coisa. Você receber um aluno na escola e você colocar lá, ele tem TDAH, a escola já olha com olhos muito piores do que olhar para o primeiro aluno que chegou lá. E a gente sabe que isso impacta muito na dinâmica de vida dele, muito. Porque assim, a gente vive em um mundo muito negativista, então a gente vai usar o diagnóstico para negativar a criança. Tudo que ela fizer é porque ela tem TDAH.
Ah, ela não deu conta, é por causa do TDAH, é por causa do TDAH, é por causa da dislexia, é por causa do autismo, é por causa do diagnóstico. Então, o diagnóstico, Agora, muitas vezes, a gente não dietas, pode né? negar ele em alguns casos, mas a gente também tem que saber até que ponto ele vai servir ou não. Porque se for para Isso. atrapalhar, é melhor não usar. Não, justamente. Então tá, tem que ter critérios, né? Quando a criança não se interessa por brinquedos, nem por brincar com outras crianças, isso Uhum. também vai estar relacionado a dificuldades de comunicação ou provavelmente o autismo? Totalmente. Não com autismo, mas com dificuldade de comunicação. Por quê, né? Com questões de linguagem. É, a brincadeira, o brincar, ele tem uma função muito importante para a criança, porque a criança traduz na brincadeira como a mente dela está se organizando. O brincar Sim. tem muita relação com as questões psicológicas da criança. Então, a criança que tem pobreza imaginativa, que não sabe fazer um brincar muito diversificado, que ela brinca do mesmo jeito, com as mesmas coisas, sem muita criatividade, são crianças que têm uma imaginação, vamos botar assim, mais encurtadinha. Vamos botar com a pouca imaginação. O que isso me diz? Diz desenvolvimento simbólico. Esse desenvolvimento simbólico da criança não está tão avançado. Não está Então, falando? como essa criança não tem um desenvolvimento simbólico muito avançado, para quem não conhece, desenvolvimento simbólico é, por exemplo, eu pegar um piloto e eu fingir que é um microfone, eu começar a cantar e brincar de cantar e ao mesmo tempo ele vira uma varinha de condão e ao mesmo tempo ele é um revólver do policial e ao mesmo tempo ele vai se transformando em outras brincadeiras. O objeto perde a função de ser piloto e ele pode se tornar qualquer outra coisa. Então, isso desenvolvimento simbólico limitado tem a ver com desenvolvimento de linguagem, porque são processos que estão bem, ó, bem amarrados. Então, por Uhum. exemplo, a criança que tem um brincar que não é muito diversificado, que tem uma imaginação limitada, que tem um acesso simbólico que não é tão vasto, com certeza é uma criança que vai ter questões de comportamento, que vai ter dificuldades de fala, que vai ter dificuldades de interação, porque é uma criança que vai se comunicar com mais dificuldade. Então, tudo isso tem relação. Tanto que é um dos primeiros sinais que eu observo quando eu recebo os meninos em consultório é como eles brincam. Como brincar? O brincar Como é é essa tudo. brincadeira. É, O como é essa brincar- brincadeira. Olha, incentiva os seus filhos para brincar. Brinca com seus filhos. Você brincava de quê quando você era criança, hein? Me conte aí. Eu brincar. Nossa, eu era muito roeiro. Gente do céu, eu fazia o dever na escola pra não fazer em casa pra chegar e ir pra rua brincar. Quando tava tempo quente, eu tinha uma trave. Eu não sei jogar bola, eu não sei, não gosto de futebol. Só que aí eu usava essa trave, essa trave virava uma rede de vôlei. Gostava de brincar de sete pedra, de baleado, tudo que envolvesse correr em meio de rua. E minha rua não era calçada, era rua de areia, então era melhor ainda pra brincar. Tivemos Quando muito chovia, infância. quando chovia, minha filha, as vasilhinhas de manteiga virava barco, virava carrinho. Então, assim, foi uma infância bem brincada, bem Oh, brincada. Eu que bom. brinquei Ah, eu muito. brinquei demais também. Subi em árvores, brincava de panelinha, Nossa, eu boneca. já, eu já caí de um muro. Eu já caí de um muro. Eu era meio doido, assim. Brinque, mas brinque muito, né? Tem que incentivar seus filhos a brincar. A brincadeira, ela faz com que você resolva questões emocionais. Brincar é importante. E, Uma coisa que eu ó, vou contar um segredo aqui. conte. No consultório, quem me conhece sabe que eu não uso brinquedo 2020. Eu uso brinquedo lá da antiga. É peão, quebra-cabeça, dama, tudo que é brinquedo do meu tempo, né, da 27 anos atrás, são os brinquedos que eu brinco, porque são brinquedos que eu me entrego mais e que eu sei brincar, e que eu sou mais natural. Porque é algo que a gente precisa ter dentro da brincadeira, naturalidade. Então não adianta você comprar brinquedo que você nem não gosta, que você não sabe manusear, e que você fica muito mecânico ali. Você tem que estar entregue. Então, tudo que eu sei brincar, algumas coisas eu aprendi, claro, com as crianças agora, depois de maior, né? Coisas mais atuais, mas a maioria são coisas do meu tempo, Então, que são coisas que eu sei brincar. vamos aqui, vamos já falando da nossa infância, né? E você, enquanto fono,
Uma mãe perguntou aqui, em que momento a criança consegue construir frases sem erros gramaticais? Vamos desfazer esse mito, ó. É, Pronto, ninguém consegue fazer frase gramatical perfeita. Nossa fala é composta de erros. É super mesmo. natural a gente dar umas vaciladas, dar umas trocadas. O que é que a gente espera? A gente espera que uma criança com desenvolvimento de linguagem bom, com 4 anos e meio, 5 anos, ela já esteja dando conta de uma conversação próxima de um padrão adulto. Isso Isso. pode atrasar um pouco, dependendo também de como essa família com a criança, como são esses fatores ambientais, tem períodos que as crianças. Primeiro, a criança vai para o objeto, depois ela faz a construção. Por exemplo, o que era um sentador, depois ela vai saber que aquilo era uma cadeira. E isso, o varredor, a minha sobrinha dizia varredor. Depois ela entendeu que era uma vassoura, né? O É, significado, o significante. E aí, o objeto, né? Então, normal. Olha, o Edvânia Santana disse que a trave ainda continua no quintal para poder brincar. Você sabe o que é isso? Você viu aí quando ela falou? A trave que você brincava lá no quintal ainda? Leonara também está com a gente. Marlúcia Cardoso. Gente, o tempo está passando. Marcelo Paulo também entrou na nossa live aqui agora. Quem quiser participar, é só dar um link. deu uma travada, Zilma. Deu uma travada, o pessoal falou. Vini, mas para mim, será? Não consigo ouvir. Leonara Junqueira. Leonara, minha tia. Beijo, Léo, tá em Salvador. Nossa, Milton foi. também. Leonara foi uma das minhas salvadoras em Salvador, na época da faculdade. Foi Dívidas mesmo. imensas. Renato Alves, boa noite, Renato. Falta 15 Hum. para as 8, né? O, Deus. Nossa, meu Deus. a Meu tela, a Deus. sua tela está travando, Vini. É a sua tela. A E minha? Peraí. obrigado por nos Eu vou proporcionar, trocar. viu? Mas tudo bem, a tela que está travando. A gagueira faz parte do desenvolvimento normal da linguagem, Vini? Ou a gagueira pode ser causa pelas atitudes dos pais, familiares, pela convivência com alguma pessoa que gagueja? Uma mãe perguntou aqui e também perguntou se ela pode ser tratada. Acho que você entendeu, né? Se a gagueira faz parte Aham. do desenvolvimento da linguagem, se também possa ser a convivência com alguma pessoa da família que gagueja, se ela pode ser tratada. Dá um resumo nisso aí para a gente, rapidinho. Pronto, eu vou falar rapidinho sobre gagueira. Gagueira é algo natural no processo de desenvolvimento da fala, tanto que a gente considera a gagueira da criança pequena como gagueira natural ou fisiológica. Então é esperado que a criança gagueje, porque a gente sabe da complexidade que é adquirir linguagem, é um processo muito complexo, então é natural que a criança dê umas atrapalhadas, né, nessa fala, faça umas repetições de algumas palavras, de sílabas, tenha mais pausas. É comum esse processo. Quando isso vai persistindo ao longo do desenvolvimento, que aí a gente já caracteriza como uma gagueira patológica. Então vai ser a criança que gagueja que vai chegar no meu consultório. Ou a criança ou o adulto que gagueja, né? Gagueira tem cura, pela abordagem que eu sigo, né? A gente considera que gagueira tem cura, porque a gagueira vai estar relacionada como o indivíduo lida com essa fala. Então, a partir do momento que o indivíduo tem tranquilidade e segurança, tem confiança na forma que ele fala, ele começa a falar melhor. O meio influencia, então quem tem filhos que gaguejam não, não é para ficar apertando a mente dessa criança, lembrando a ela o tempo todo que ela gagueja, o tempo todo que ela, né, da dificuldade Sim. dela, porque gagueira tem componente emocional fortíssimo, então crianças que são muito agitadas ou que, né, não têm dificuldade, passam quadros mais ansiosos de irritação, elas vão ter dificuldades de fala, tanto que uma das principais, né, técnicas que eu utilizo é relaxamento. Então, eu uso muitas técnicas de relaxamento com as crianças e com os adultos para poder melhorar essa questão da fala, porque a partir do momento que você
tem essa vivência mais tranquila com sua própria fala, você entende que você tem competência para se comunicar. É uma fala que, mesmo com dificuldades, te permite viver, te permite estar no mundo. Você começa a olhar para ela com outros olhos e isso reflete na boca e na forma que você fala. Então, a abordagem que eu segui, a gente trata isso como cura. A gente tem isso como cura. Então, tem algumas crianças que, se tiver um gago na família, elas dão as imitadas, mas não garante que ela vai ser gaga mesmo lá quando cresce. Então, deixa a criança conviver tranquilamente. E é até bom que ela conviva também com pessoas com gagueira, para que a criança tenha uma percepção que a fala não é algo perfeito, que outras pessoas podem ter dificuldade, que são naturais e que ela vai encontrar isso muitas vezes na vida. E é assim que a gente desenvolve visões mais naturais do mundo, né? Porque a gente ainda quer muito aquela padrão caixinha, todo mundo igual. Mas a gente tem que entender uma coisa, a gente não é igual e a gente precisa criar as crianças para um mundo que não é igual. Vini, Fernando está perguntando se é mais fácil tratar uma alteração fonética ou fonológica. Eu acho que nesse caso não dá para a gente dizer o que é mais fácil, porque cada pode ter uma alteração fonética por uma língua presa. Então, a criança tem língua presa, ela pode ter um ceceio, não conseguir falar o R vibrante, o R da barata, e isso é uma alteração fonética muitas vezes. E você corta essa língua, você faz a cirurgiazinha, frenectomia, você libera essa língua, você trabalha esse movimento, e essa criança não fala esse R não vem. E aí? Que é algo que você imagina, a partir do momento que essa língua tiver com a dinâmica de movimento boa, ele vai falar. E não falou. Trabalha muito, Vini. Ó, com o desenvolvimento sensorial, ó, Vini. É. E a alteração fonológica, eu acho mais difícil, realmente. A alteração fonológica é mais, eu acho ela um pouco mais difícil na prática, porque normalmente ela demora mais um tempinho, mas também dependendo da criança, às vezes você se surpreende. Eu uso uma técnica que é o prompt, é uma técnica que ela é licenciada só para fonoaudiólogo. Ela foi desenvolvida nos Estados Unidos, eu fiz o curso em 2018 em São Paulo. E, tipo, os meninos que eu atendo que tem desvio fonológico, quando a gente usa a técnica, eles aprendem a produzir o som, eles pegam melhor o feedback do som, e tem criança que em 2 sessões aprendem, e tem outras que demoram meses para aprender. Então não dá para dizer, vai depender do caso, mas assim, se for para escolher o que é mais fácil, se eu tivesse que, tipo, tô sem opção, tem que escolher a fonética, eu acho mais fácil. Porque você tem que mexer em uma questão estrutural que às vezes é mais tranquila. Vini, faltam 10 para as 8 e você sabe que o Insta, né, dá só uns 60 vai cortar a gente. Mas acho que a gente conseguiu contemplar muita coisa. A gente conseguiu contemplar muita coisa. Eu achei interessante uma pergunta aqui, que diz assim, por que a pessoa com gagueira tem períodos de melhor e de repente volta a gaguejar? Isso tem a ver com o que eu falei da questão da emoção, que esse quadro de melhor e pior a gente chama de flutuação. A fala humana, em qualquer quadro ou diagnóstico, ela vai se comportar por flutuação. É um padrão de funcionamento da fala. Então você vai ter momentos de funcionamento melhor e momentos de funcionamento pior. E isso vai se alternar dentro do quadro. Então, quando a criança está em uma situação, por exemplo, períodos mais tranquilos, que ela não está sendo muito exigida, por exemplo, ela entra na escola e dá uma piora na gagueira. Aí ela vai acostumando com a escola, a gagueira melhora. Aí vai chegando para o fim do ano, a gagueira piora. Por que piorou? Se você lembrar, as atividades da escola, elas ficam mais difíceis no final do ano, então a criança é mais exigida. Aí essa gagueira piora. Aí, por exemplo, a criança está na educação infantil, essa gagueira está tranquila. Ensino fundamental começa, está tranquila. Aí ela vai para o fundamental 2, essa gagueira começa a piorar. Por que está piorando lá? Porque quando a criança tem que ter um domínio de leitura melhor, ela precisa ler na sala para os colegas, ela tem que apresentar mais trabalhos na frente, as exigências de fala são maiores. Então, essas flutuações, elas sempre vão acontecer por relações ambientais. Então, vai ter alguma coisa que vai desencadear essa piora. Seja um estado emocional, seja uma exigência ambiental, alguma coisa vai estar acontecendo para essa flutuação oscilar. Vini, quero te mostrar o sussurrofone. Eu
Eu uso um outro tipo de sussurrofone, mas tá emprestado com a mãe. Aí não vai dar pra mostrar o meu que eu uso. É muito fácil de fazer, é muito fácil de fazer, né? Um cano, né? Ó, super fácil. Como é esse cano aqui que chama? Esqueci. Ó, aqui esse cano, PVC. PVC, cano de PVC. justamente, um joelho de 40, mais outro joelho de 40, uma curva, dá uma sonorização maravilhosa. 40 crianças no Adélia Costa, o ano passado, se alfabetizaram que estava com problema de consciência fonológica usando isso aqui, o sussurrofone. Foi uma maravilha. É, Fácil é de isso. fazer, né? A gente tem que entender uma coisa. A gente estuda muito, a gente tem muita técnica, muita carta na manga. Só que ter carta na manga e não colocar ela em prática não serve pra nada. Que é isso que eu É, tenho observado. A gente tem buscado fazer tanto curso, aprender tanta coisa, mas a gente não tem aplicado muita coisa. Muita coisa tá aí na manga e a gente não bota na cena. A gente tem que levar isso pra cena e tem que ser acessível. A gente tem que desenvolver coisas acessíveis. Sempre vai ajudar. é, Sempre. Possa ser que de muito 10 fácil. crianças, uma se beneficie. Essa uma que se beneficiou valeu a pena. Muito fácil de fazer, super fácil. Olha, veja só, vamos fazer o seguinte. O pessoal está pedindo aí a gente para a gente retornar na próxima quinta. O que você acha? Ah, vamos? Topo. Ainda não consegui Topo. É, porque a gente, ó, fazer. a gente tá devendo, ó, porque assim, nós recebemos várias perguntas, gente. A gente conseguiu, acho que, responder a maioria. Só que assim, eu fiquei devendo, né, sinais de risco para autismo em crianças menores, falar um pouco mais sobre isso, né? E a Zilma, a gente precisa conversar sobre consciência fonológica. Precisa. Precisamos. Precisa conversar, porque assim, né, eu sou totalmente não uso. Compactuo do pensamento, entendo a importância, só que eu tenho uma outra visão de aprendizagem. E eu acho que é nessa, no diálogo, do entender qual é o posicionamento do outro que a gente aprende. E aí eu queria falar mais como é que eu ensino, né? O que é que eu percebi? Eu estava fazendo um Hum, trabalho institucional e vi que as crianças estavam com alfabetização deficitária, entendeu? E o problema do som, da sonorização próxima. Com isso aqui, e muitos com vergonha, tímidos, entendeu? A partir do momento que eles começaram a usar, eles começaram a se ouvir. E isso foi uma maravilha. Claro que teve alguns que foram direcionados, inclusive alguns foram direcionados para você, como fono, outros para outros profissionais, mas assim, eles conseguiram, tiveram êxito maravilhoso. Mas foi feito todo um trabalho na escola com relação a isso, entendeu? Foi maravilhoso. Gente, aham. Isabela tá perguntando sobre as próximas perguntas para a próxima live. Eu acho que vocês podem mandar no direct da gente, no Instagram, no Face, a gente guarda, responde. Larissa Batista, minha amiga fono de Heliópolis, um beijão. Me ajudou muito no Congresso de Fonoaudiologia Educacional lá em Sergipe, que eu não pude ir. Apresentou um trabalho meu lá. Lari, um beijo. Tá aqui na live. gente, olha, nós precisamos nos despedirmos assim um do outro. Como pode uma coisa dessa passou tão rápido? Voa, 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 voa. E eu tava super ansioso, pra mim foi bem tranquilo. Eu também disse, né? Olha, tem É. outras perguntas ainda aqui, algumas coisas sobre autismo mesmo, de quando perceber, né? Você, enquanto Hum. fono, perceber nos momentos iniciais autista, forma de tratamento. Eu sei que você é especialista em autismo. Tem alguns pacientes meus que são seus também. Então, Nossa, é. vamos fazer o seguinte: vamos marcar para quinta? Nesse Vamos, mesmo. vamos, vamos, vamos. Vamos! Acho que a galera topa a quinta sete de novo, E aí, quero pra mais gente, uma. pra gente Já vi continuar aí mais um pouquinho. a vizinha passando aí. Quero mais, quero mais. Só vou pedir a galera que, pelo amor de Deus, não me mandem perguntas relacionadas à voz. Eu não sei nada de voz, nem de labirintite, essas coisas, né, viu? Pra perguntar de linguagem, que é o que eu mais sei, viu, gente? Linguagem. Isso. Vini, obrigada pelo Um carinho. beijo. A gente ainda tem quanto tempo? A gente ainda tem quanto tempo?
Gente, tá Sim. aqui, quase finalizando, nós começamos às 7, nós temos uns 3 minutinhos aqui, né? Pronto, eu vou falar só rapidinho, ó. O pessoal que enviou a pergunta sobre afasia e sobre recusa alimentar, eu respondo na próxima live, no início da próxima live. Vou ficar devendo. Estamos devendo. Qualquer coisa, se essas pessoas estiverem acompanhando a live, podem entrar em contato comigo pelo Instagram aqui mesmo, que eu respondo, dou um jeito de responder, mas na próxima live eu falo um pouco sobre esses assuntos. Viu? Então, Fiquei João, devendo. beijo no coração, Vini. Obrigada Beijo, por chamar de Vini, beijo. tá? Obrigado aos meus amigos que estiveram aqui, Dani, Júnior, Fernando, todo mundo. Manhã Gosto que do está seu aqui na trabalho, sala acompanhando. sabe? Gosto do seu trabalho, gosto de você, admiro Eu você, também, é recíproco, carinho recíproco. tá? Olha, todo o meu Tá. coração, o povo lindo que estão aí nessa live, um beijo no coração, obrigada mesmo. Beijão, gente. A Boa live vai noite, ficar salva, viu, gente? A live vai ficar salva. Quem quiser acompanhar, vai ficar 24 horas e a gente vai tentar salvar para jogar no YouTube. com A gente vai dar um certeza. jeito aqui, viu? Canal no YouTube, por favor, gente, vai lá e se inscreve. É, segue a Zilma, hein? Um beijão. Tchau, viu? Obrigado. Tchau. Beijo, carinho e gratidão, viu? E agradecendo a Papai do Céu Sempre, sempre, sempre. Amém. de todos vocês. Tchau, gente. Tchau, Valeu. gente. Valeu.